Cumprimento mais uma vez a Santa Amada Igreja. Amém. 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 Hoje, como já foi dito, o título dessa campanha, Família aos Pés da Cruz, a qual, se terminasse agora, eu já estava saciado pela palavra inicial, pelos hinos que foram dados, pelas palavras que foi dita aqui sobre a cruz. Hoje aqui está a família de Jesus, a família na presença de Jesus. Faltou a minha esposa por motivo de força maior, não pôde estar aqui conosco, mas foi uma parte da família dela até o encontro dela hoje, onde ela se sentiu bem melhor pela oração do pastor Marcos, fez pela vida dela, pela saúde dela. E assim estamos aqui mais uma vez, nesse primeiro dia de campanha, Família aos Pés da Cruz, onde já foi lida a palavra inicial do capítulo 19 de João. Mas eu vou dar início no livro de Mateus, no livro de Mateus, no capítulo 26, a partir do 36, que é o título Jesus em Getsemane. Mateus 26, 36. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. A palavra diz: então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levantando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se, angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Pai, meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, mas todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nem uma hora pudesse velar comigo? Vigiai e orai, para que não entres em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Porque o espírito está pronto. O Espírito Jesus, 100% homem, 100% Deus, ele sentiu fraqueza. Ele sentiu fraqueza na parte carnal, mas na parte espiritual o Espírito estava pronto. E como ele disse, que já está escrito para que as Escrituras se cumpram. Ali quando ele ainda estava falando, ele vinha aquele que ele traiu, um dos 12, que é Judas Iscariotes, onde ele já tinha contratado com os sacerdotes, com os sumos sacerdotes, onde ele vendeu o nosso Senhor Jesus por 30 moedas. Quando ele chegou, Jesus disse a seu discípulo: afasta, porque já é chegada a hora do Filho do Homem ser entregue na mão dos pecadores. Dessa hora em diante saiu Jesus, levado a ser conduzido até Pilatos. Só que Pedro achou de puxar sua espada e feriu um soldado do sumo sacerdote. Aonde Jesus disse: põe a tua espada na bainha
Porque se eu tenho autoridade de pedir ao meu Pai para enviar a legião de anjos para resolver comigo. Porque a espada de ferro com ela será ferida. Jesus imediatamente parou a orelha do soldado, pôs no seu lugar e foi conduzido até Pilatos. Glória a Deus, aleluia. Aonde Pilatos foi ter uma audiência com ele. Glória a Deus, aleluia. Só que antes dele ir para a audiência, quando Judas encostou nele, Judas disse: aquele que eu beijar, esse o prenda. Quando Judas se aproximou, que o beijou, Jesus disse: o que faz, amigo? A traição é como hoje, muitos amigos que dizem ser amigos de igreja, que traem, que não valoriza o que faz por ele, o que ele recebe. Ele diz: sou seu amigo, mas ele trai, ele afasta, ele não ajuda, como ele disse: sou contigo, aonde você for. Foi o que Pedro disse: até a morte estarei contigo, Senhor. Ele falou: Pedro, tu me negarás por 3 vezes, antes de ficar no campo. Aleluia, Jesus. Assim que Jesus foi interrogado pelo Pilatos, que Pilatos disse que não achou culpa nenhuma nele, que ele disse: o que é que faz com Nazareno? Ele disse: crucificam. Porque Jesus foi entregue pelos judeus. Caifás armou toda essa astúcia para com que os judeus, a multidão, o prendesse Jesus e libertasse e amarrasse. Porque ali na festa dos Pomázimos, na festa da Páscoa, não poderia, tinha que soltar um preso e não poderia matar ninguém. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Aí foi aonde começou o sofrimento do nosso Senhor Jesus Cristo, aonde ele foi primeiro esbofeteado pelos soldados. Ele teceram uma coroa de espinho. Quando Pilatos voltou com eles, o soldado já foi colocando a coroa de espinho sobre a sua cabeça. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Jesus, novamente, Pilatos mandou conduzir Jesus até Herodes. Mas o rei Herodes não aceitou a audiência com Jesus, mandou que ele voltasse a Pilatos. Aonde Pilatos veio e entregou o nosso Jesus para a multidão. Aonde começou o sofrimento de Jesus, Deus, aleluia. Lá no livro de Isaías, no capítulo 53, no versículo 5 a seguir. Isaías 53, no capítulo 5 a seguir. Do versículo 3: era desprezado o mais indigno entre os homens de dores e experimentado no trabalho, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Será que hoje nós levamos a dor de alguém conosco? E Jesus fez tudo por nós. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Glória a Deus, aleluia. Todos nós andamos desgarrados como ovelha, cada uma se desvia pelo seu caminho,
mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matador, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juiz foi tirado, e contra o tempo da sua vida, portanto, porquanto foi cortado da terra dos viventes pelas transgressões, são do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, com o rico na sua morte, quando nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou, moendo fazendo enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele levará e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo justo justificará a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os pecadores, com os poderosos, repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercede. Ele foi ferido, machucado, cuspido, ele foi lançado, foi ferido do lado. Quando ele teve sede, que ele pediu água, aonde o soldado levou a lança e furou do lado dele onde saiu água. Glória a Deus, aleluia. Jesus, ele sentiu dor na parte humana, mas o Espírito estava forte na parte espiritual, como ele 100% homem e 100% Deus. Aonde ele se angustiou, quando ele falou: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Ele estava sentindo a dor, começando a sentir a dor da tortura, aonde ele ia levar as nossas culpas, as nossas iniquidades sobre ele. Mesmo assim, ele disse: mas se possível, não pode afastar esse cálice de mim antes que eu beba, que seja feita a tua vontade. Glória a Deus, aleluia a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Primeira coisa que vemos é isso. Maria estava ali aos pés da cruz, como foi lido aqui no capítulo 19 de João, que o pastor Marcos leu a partir do 25, e junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe Maria, a irmã de sua mãe, Maria de Cleópas e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe e que o discípulo com ela amava, estava presente, disse a sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Aonde Jesus formou uma família aos pés da cruz naquele momento, a família foi formada, porque ele confiou no discípulo João, aonde ele pegou a sua mãe e levou para casa. Depois Jesus já, com tudo isso, ele disse: tenho sede. Quando ele bebeu, quando eles pegaram a vara
isopo e mergulhou no vinagre e deu para que Jesus bebesse, ele disse: está consumado. Glória a Deus, aleluia. Que dor, que aflição. Aquela mãe vendo seu filho à beira da morte e ela prostrada aos pés dele sem nada poder fazer. Veja hoje se a mãe que clama pelo seu filho, que ele está jogado, que ele está fazendo as coisas erradas, está pelo mundo perdido, muitas vezes arriscando a sua vida. Que preocupação não tem essa mãe? Assim como Maria estava vendo seu filho pregado na cruz, sendo chicoteado, sendo desconfortado, sendo despido. A mãe prostra aos pés de Jesus e disse: Senhor, traz meu filho de volta para casa, Senhor, são, convida, Pai. Aonde o filho não reconhece aquilo que a mãe está fazendo por ele. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. A mãe, ela dá a vida pelo seu filho. Seu filho destrói a vida sem pensar pela mãe. Aleluia, Jesus. Jesus ali, Maria ali nos pés da cruz, que João estava com ela, Jesus disse: eis aqui a tua mãe. Mulher, eis aqui o teu filho. Que alegria que teve aquela mãe ao ver o seu próprio filho à morte, entregar ela a um discípulo a quem ele confiava, aonde ele criou como fosse uma família. Glória a Deus, aleluia. A traição, ela é imperdoável. Muitos traem, marido trai esposa, esposa trai marido. Pecado que não deve ser perdoado, mas Jesus perdoa. Jesus perdoa, porque Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda exaltação. Porque nós diminuímos, como João disse, eu diminuo para que Ele cresça. E nós aqui perante Ele, nós diminuímos perante a cruz, aos pés da cruz, se humilhando perante a Ele, para que Ele venha estender as tuas mãos por nós, e a destra do Pai, intercedendo por todos nós. Cristo não foi quebrado as pernas, como os dois soldados foram quebrados, porque Cristo entregou o Espírito a Deus. Ele disse: Pai, em tua mão eu entrego o meu Espírito, porque não podia os ossos dele ser quebrados. Cristo para mim não morreu, Cristo adormeceu e entregou o Espírito ao Pai, para que se cumpra as Escrituras, para que no terceiro dia ele fosse ressuscitado. Glória a Deus, aleluia. No livro de Números, no capítulo 9, versículo 12, que diz assim: dela nada deixarão até amanhã, e dela não quebrarão ossos algum, segundo todo o estatuto da Páscoa ao celebrar. Eles não quebraram os ossos de Jesus, quebraram os ossos dos dois ladrões, da esquerda e o da direita. No livro de Êxodo, no capítulo 12, no versículo 46, que diz assim: numa casa se comerá e não levará dela carne fora da casa, nem dela quebrará ossos. Glória a Deus, aleluia. Porque eu digo Jesus 100% homem, 100% Deus, porque no livro de Isaías, no capítulo 9, no versículo 6 a seguir, diz: um filho nos nasceu e um filho se nos deu. Qual filho nos nasceu? Jesus. Qual filho foi dado? Cristo. Deus. E o principado está em seus ombros.
E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Nele não há dor nenhum. Jesus morreu por nós, carregou sobre si as nossas iniquidades, as nossas dores. O quanto nós, às vezes, não demos valor à pregação de Jesus. Às vezes nós preferimos uma pregação não evangelizada, uma pregação que não leva à cruz, uma pregação que conduz o multidão para ver os cantores que cantam bonito, para ver pregadores que pregam bonito, com bonitas palavras, mas a presença de Deus não está com eles, porque a casa de Deus não é feita para comércio. E muitas das igrejas hoje, falando com exceção, a maioria vive na ganância, na avareza. Cantores gospels hoje não prega, não louva Cristo, eles louvam dinheiro. Glória a Deus, aleluia. Muitas igrejas cheias, lotadas, mas não tem oração. Igrejas pequenas, poucas pessoas, porque Deus disse: onde há dois ou mais reunidos em meu nome, eu se faço presente. Porque o importante não é a quantidade, o importante é a qualidade. Não importa o tamanho do frasco, o importa é a essência de saber. Aleluia, glória a Deus. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aqui estou, Pai, mais uma vez na tua santa presença, Pai, para te pedir por essas famílias, meu Senhor da glória. Pai, pela minha família, Pai, por mim e por minha esposa, pela família do pastor Fagner, Senhor, pela família do pastor Marcos, Pai. Oh, glória a Deus, aleluia. Pela família de Márcia, Pai, minha filha, com o seu esposo César. Pai, pela família da nossa missionária Masa, Senhor, que o Senhor estenda as suas mãos, Pai, poderosa, para dar o que ela pedir, Senhor, o que ela necessita, Pai, porque só o Senhor sabe, eu não sei, mas o Senhor sabe, Pai, eu não posso, mas o Senhor pode, Pai, eu não faço, mas o Senhor faz, Senhor. Então, entre em providência, meu Senhor, na vida da missionária Masa, Senhor, na casa dela, Pai. Cuide da casa dela, Senhor, como deve ser cuidada, Pai. Pai, aqui também tem a família Cardoso, meu Senhor da glória, onde se encontra a missionária Patrícia, com seu esposo Francisco, Pai. Aonde eu oro, Pai, pela vida deles, Senhor. Que o Senhor venha prosperar cada vez mais na vida deles, meu Senhor. Que o Senhor restaure, Pai, a saúde da nossa irmã Patrícia, Pai. Pai, que o Senhor aumente cada vez mais, Pai, na vida financeira do nosso irmão Francisco, Senhor. Que o Senhor cuide de Felipe, Pai, que o Senhor cuide também de Fabinho, Senhor. Em nome do teu filho amado Jesus, Pai, e cuide dos seus netinhos também, Senhor. Assim também, Pai, a vida da família da nossa irmã aqui, Senhor, que todas as vezes ela vem para flutuar junto com nós, compartilhar a tua alegria conosco, Senhor. Pai amado, Pai da glória, a minha família sanguínea, Senhor, que se encontra aqui, Pai, o meu irmão, presbítero Ailton, Senhor. Que aonde ele andar, Pai, onde ele estiver, que o Senhor esteja com ele, Pai, que ele estiver no volante daquele carro, Pai, que seja o Espírito Santo do Senhor a guiar por ele, Senhor, a direcionar ele, a ver no caminho certo, Senhor, para livrar ele de toda a maldade nas estradas, Senhor, de todo perigo, Senhor. Que o Senhor venha cuidar da esposa dele, dos filhos dele, Senhor, que será sempre prosperada na vida dele. É o que eu te peço também, Pai, pela vida dos meus irmãos que estão distantes, Senhor. Aqueles que não vão poder ouvir a minha voz, Senhor. Que o Senhor cuide deles também, Pai. Que as minhas orações se cheguem até o Senhor, para que o Senhor leve até eles, Pai. Que o Senhor traz eles, Pai, para a tua casa. Traz eles para a tua presença, Senhor. Amado Deus e Pai, nessa cruz do Calvário, Senhor, onde o Senhor foi pregado, Senhor, onde o Senhor foi cuspido, foi humilhado, foi chicoteado, Pai. Eu peço pela minha vida, Senhor, restaure também a minha saúde, Senhor, a saúde da minha esposa, Pai, que ficou ali em casa sozinha, Senhor, mas o Senhor, os anjos do Senhor estaria conduzindo ela, Pai, olhando pela vida dela, Senhor.
Amado Deus e Pai, eu peço também pela vida desse ministério, meu Senhor, agora. Que não seja só eu acredito, Senhor, mas todos os membros desse ministério, Senhor, todos os obreiros desse ministério, Pai. Que as portas que o Senhor abriu, Pai. Palavras de maldição, oração contrária, não fechará, Pai. Cadeado será quebrado, correntes serão estouradas, Senhor. Portas e ferrolhos, Pai, serão quebradas. Laços do passarem dele, pesca perniciosa não chegará no nosso ministério, porque o Senhor diz a Pedro: e sobre essa pedra edifica a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Pai amado, Pai da glória, me perdoe, meu Senhor da glória, pelas minhas poucas palavras, Pai. Mas o teu disse, Pai, foi de coração, foi para ti, Senhor. E peço, meu Senhor, venha cada vez mais me usar na tua santa presença, Pai, com conhecimento, com entendimento, Senhor. Derrame, Pai, a tua graça sobre mim, Senhor. Tenha o domínio da minha mente, Senhor, e põe na tábua do meu coração, Pai, as tuas palavras, para que eu for pregar, for evangelizar, Senhor. Eu não me torno, eu não desvio as tuas palavras, Senhor, e não levo ninguém para o lugar errado, sempre trazendo para os pés da cruz, aonde o Senhor foi pregado, levando as nossas dores e as nossas iniquidades. Senhor, meu Deus, aqui também, Pai, eu entrego esse microfone ao pastor Fábio, para ele estar fazendo o ato profético, em nome do Senhor Jesus, e assim eu agradeço a oportunidade, em nome